Assim diz a palavra do Senhor. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Pai, te louvamos nessa noite, agradecemos pela tua presença neste lugar, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, traga a revelação da tua palavra ao nosso coração, às nossas vidas nessa noite. Senhor, entregamos o nosso corpo, alma e espírito em tuas mãos, para prestar a ti, ó Deus, um culto racional. Ó Pai querido, que realmente queremos entregar 100% de nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor realmente nos domine, para que o Senhor cumpra em nós o teu propósito, o teu chamado, ó Pai querido, em o nome de Jesus. Fala com a tua igreja, ó Pai querido, nessa noite, a cada pessoa que estiver ouvindo, ó Pai querido, essa mensagem, que seja realmente ministrada pelo teu Espírito Santo. E sabemos, ó Pai, e cremos que a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz, ó Deus, o que te apraz, ela faz se cumprir o desejo do teu coração a cada pessoa que está ouvindo. Por isso eu te peço, Pai, coloca uma muralha de fogo ao nosso redor, que o inimigo não tenha poder ou influência sobre mente alguma nesta noite, neste lugar, mas eu elevo cada pensamento aqui cativo ao teu trono da graça, a tua presença, Pai. Repreendemos toda perturbação, repreendemos todo o mal, Pai, e clamamos, ó Deus, para que seja derramado do teu Espírito Santo neste lugar, sobre nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Esse é um texto muito conhecido de Marcos, que também se repete em Mateus e Lucas. A passagem do endemoniado de Gadareno, ou Gesareno, porque eram cidades próximas, mas falaremos Gadareno. É um texto muito conhecido do processo de libertação que esse homem passou ao se encontrar com Jesus. Mas precisamos entender o contexto em que isso aconteceu. Porque a cidade de Gadara não pertencia ao território de Israel. A palavra de Deus diz que eles estavam no mar da Galileia, e ao passar pelo mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, eles foram para a costa oriental, eles foram para o leste do mar da Galileia, na região de Decápolis, uma região composta por 10 cidades,
desde a cidade mais ao sul, que era a cidade de Filadélfia, hoje é Amã, capital da Jordânia, até a cidade ao norte, que era a cidade de Damasco, capital da Síria. Essa região pegava 10 cidades, e a cidade mais importante dessa região era justamente a cidade de Gadara, onde Jesus teve o encontro com esse homem. Só que essa região de Decápolis era uma região composta basicamente de gregos. Não tinham judeus ou pouquíssimos judeus naquela região. Era uma região que desconhecia a palavra de Deus. Era uma região que tinha abandonado o evangelho. Era uma região onde não se pregava as escrituras, onde os mandamentos não eram anunciados. Uma região que retrata muito bem a realidade dos nossos dias. E se nós pararmos para analisar, nunca houveram tantos gadarenos como nos dias de hoje. Esse homem dessa cidade de Gadara, ele é um retrato da sociedade que nós vivemos nesses últimos dias. Uma sociedade em que abandonou o evangelho, em que abandonou o ensino da palavra, e que aos poucos foi se envolvendo com questões do mundo, foi se envolvendo com questões mundanas da carne, de ensinamentos malignos, de rituais malignos e satânicos. E quando eu não estou na presença de Deus, quando eu não sou guiado pelo Espírito Santo, aos poucos o diabo vai cumprindo o seu propósito, a sua missão. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Esse endemoniado de Gadareno, de Gadara, o Gadareno, com certeza, ele era um homem comum na sociedade. Ele foi uma criança que cresceu como nós crescemos, que estudou. Um homem que passou pela sua juventude, que chegou à idade adulta. Mas em um determinado momento da sua vida, esse homem começou a sofrer uma influência maligna. E o inimigo começou aos poucos o processo destrutivo na vida desse homem. E é justamente sobre esse processo destrutivo que eu quero falar para a igreja nessa noite. Mas pastor, o título da mensagem é Escolhido para fazer a diferença. E você vai falar sobre o processo destrutivo do endemoniado de Gadareno? Tem tudo a ver. Se nós voltarmos um pouco mais na palavra, nós vamos ver que a mensagem que antecedeu a chegada de Jesus e os seus discípulos nas terras do Gadareno foi justamente a tempestade no mar da Galileia. Ao atravessar o mar, houve uma grande tempestade. Jesus dormia no barco. E os seus discípulos foram acordar Jesus e falaram assim: mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus levanta, opera o milagre, e ao estender as mãos, houve calmaria no mar. E os discípulos acabaram de ver a manifestação da glória de Deus através de Jesus. Eles acabaram de manifestar a glória e o poder de Jesus Cristo ao acalmar a tempestade. E temeram e disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E eles, quando eles chegam na terra dos gentios, dos gadarenos, naquela região de Decápolis, uma cidade onde não havia fé, aqueles homens chegaram com muita fé. E ao chegarem naquele lugar, veio um homem endemoniado. E quando eu olho para esse homem endemoniado, eu vejo que ele sofre o que a sociedade sofre hoje. Uma sociedade em que nesses dias é comemorado o carnaval, a festa da carne, em que por esses dias abandonam completamente a palavra de Deus, abandonam completamente o ensinamento das Escrituras, abandonam completamente o temor a Deus e o princípio da sua palavra. É um retrato completo dos dias de hoje. Quando eu olho para esse homem, eu vejo que
Uma das missões de Satanás que ele cumpriu sobre a vida desse homem, sobre o gadareno, foi que ele estava isolado. E portanto ele já tinha perdido a sua família. O diabo não tem família, amados, como diz um pregador. Por isso a missão dele é destruir a sua família. E é por isso que nós precisamos vigiar e orar, porque a missão de Satanás é destruir a sua família. E o que o diabo tem feito nesses dias? Destruído famílias. Mães sendo espancadas, pais sendo assassinados, crianças sendo abusadas, porque em determinado momento dessa família entrou o álcool. Em determinado momento dessa família entrou as drogas, entrou a prostituição. As coisas não acontecem de um dia para o outro. O inimigo ele é esperto, ele vai semeando, ele vai lançando a sua semente, e aos poucos ele coloca, tomar um golezinho, não tem nada a ver, o que tem? Assistir um filme mais quente, pastor, o que tem? É para apimentar a relação. Pastor, dá um tapinha só para relaxar, não tem nada a ver, todo mundo faz. Nós vivemos uma geração do nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, o que tem? Deixa esse trem para lá. Só que aos poucos, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E dá o primeiro passo, e do primeiro passo vem o segundo passo. E quando a pessoa percebe, ela está na beira do precipício. E quando ela menos percebe, menos vê, ela já está no fundo do buraco. Ela já caiu no precipício. E quando as drogas reinam, quando a prostituição reina, quando o álcool reina, a primeira coisa que a pessoa perde é a sua família. E a missão de Satanás é justamente destruir a sua família, destruir a sua casa. E esse homem perde a sua família. Só que o diabo ele não está satisfeito não. Ele não quer apenas roubar a sua família. Ele não quer apenas roubar a sua paz. E aí ele entra nesse processo destrutivo que eu falei, e ele começa a roubar a saúde mental da pessoa. E antes ainda ele rouba a vida social dela, porque ao perder a sua família, essa pessoa ela passa a ser ajudada pela sociedade de alguma forma. Existem conselhos, existe ajuda do governo, ou de órgãos não governamentais, de clínicas de recuperação, de tantas outras coisas que tentam, de certa forma, ajudar essas pessoas que entraram num caminho que aparentemente ele é sem volta. E esses órgãos tentam de alguma forma ajudar essa pessoa, tentam de certa forma oferecer medicamento. Só que a ciência vai aumentando, medicamentos novos são criados, elaborados, só que não resolve o problema, porque novas drogas e drogas mais pesadas são criadas também. E aí chega um determinado momento da vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, que a ajuda da sociedade não serve mais, e aí ele vai para a prisão. Aí a polícia, as forças armadas têm que entrar em ação, porque esse homem passa a ter desordem, começa a provocar desordem na sociedade, e essa pessoa tem que ser reclusa. E ele é levado para a prisão. E ali na prisão ele está apartado da sua família, apartado da sua vida social, já não tem mais amigos, já não tem mais o amor próprio. E ele se sente uma pessoa abandonada, ele se sente uma pessoa sozinha no mundo, e aí o inimigo começa a atacar a sua saúde mental. E aí a sua vida emocional, a sua saúde mental começa a ser destruída por Satanás. Porque a mente dele está completamente aberta ao agir do inimigo. E foi o que aconteceu com o endemoniado de Gadareno. Ele foi preso,
Nós acabamos de ver que diversas vezes ele foi preso. Só que as cadeias não conseguiam mais prender ele. Ele arrebentava, tamanha era a força e fúria por causa da ação daqueles demônios. Mas era um homem que já tinha a sua sanidade mental destruída. E a pessoa, quando ela chega nesse estado, ele só começa a ver e assistir coisas que não prestam. E vai piorando cada vez mais. E minha pergunta para você nessa noite, igreja, você que está nos assistindo também, o que você tem feito para proteger a sua saúde mental? O que você tem assistido na televisão? Qual tipo de livro você tem lido? O que você tem visto na internet? Que tipo de novela você tem visto? Misericórdia. Novela. Aqui ninguém assiste novela. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Não é possível. Se eu tenho certeza que não, vou nem perguntar. Mas o que você tem assistido na televisão? Um filho de Deus parar para assistir novela, só ensinamento terrível. Parar para assistir alguns tipos de série, misericórdia. Assistir alguns tipos de filme. Ler certos livros. Assistir certas coisas na internet. A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Amados, nós somos aquilo que nós alimentamos. A sua alma será aquilo que você está vendo, aquilo que você está assistindo. Como você tem alimentado a sua mente e a sua alma, vai refletir diretamente no seu caráter, na sua saúde mental e emocional. E aí nós vemos crentes nos dias de hoje abalados psicologicamente. Por quê? Como que um filho de Deus consegue ser abalado psicologicamente? Se a palavra de Deus ela é tremenda, ela é poderosa. Porque tem se alimentado de porcaria. E aí você vira para ele assim: meu irmão, como você tem tido tempo para ler a Bíblia? Para orar? Não, pastor, a vida, sabe como é que é? A vida está corrida. É o dia a dia, não dá, muito trabalho, muito compromisso. Final de semana a gente vai na igreja, né, pastor? A gente dá uma lidinha na Bíblia, lá com o pastor. Mas tempo para série tem. Tem. Tempo para Facebook tem. Tempo para Instagram, para cuidar da vida dos outros, tem. Tem tempo. Cuida da vida de mais de 1000 pessoas. Ah, pastor, eu sigo 2000 pessoas no Instagram. 2000 pessoas estão cuidando da vida dela. E as suas têm cuidado dela? Porque quem toma muita conta da vida dos outros, da dele, não cuida nada. E aí não tem tempo para orar. Não tem tempo para examinar a Escritura. Aí sabe o que vai acontecer com a sua saúde mental? Com a saúde da sua alma? Vai em declínio, vai para o buraco. Esse demoniado gadareno chegou a um ponto que não tinha saúde mental, emocional nenhuma. E aí nós vemos uma geração extremamente fragilizada. Porque é uma sociedade em que a família está sendo destruída, princípios familiares têm sido destruídos. E quando princípios familiares são destruídos, vem a destruição da sociedade, vem a destruição emocional, psicológica, e uma geração extremamente frágil por causa disso. E esse homem chegou nesse estado em que ele estava completamente destruído, moralmente, emocionalmente. Só que o diabo, mas ele não para por aí não. Você acha que ele está feliz em apenas ver uma pessoa com a sua família destruída, com a sua sanidade destruída, isolado da sociedade? Não, ele não está satisfeito não. Porque a missão dele é realmente matar, roubar e destruir por completo. E aí essa mensagem mostra, essa passagem de Marcos capítulo 5, mostra que esse homem ele se cortava. E aí vem o quarto e último estágio
da ação demoníaca na vida das pessoas, que é tentar a destruição do seu corpo físico. Porque quando a nossa alma está doente, isso vai refletir no nosso físico também. Quando a nossa saúde mental, a nossa alma está doente, isso vai refletir no nosso físico. Não é à toa que hoje existem tantas doenças psicossomáticas. Isso já é comprovado pela ciência. E com certeza, crianças agitadas, porque veem os seus pais discutindo e brigando dentro de casa. Pessoas que do nada aparecem tumores ou doenças, distúrbios mentais, devido à forma como elas vivem. E quando chega nesse estágio da destruição do corpo físico, vem toda a ansiedade, a aceleração de pensamentos. E é a palavra que diz que ele começou por muitas vezes, se cortava, enquanto andava pelos sepulcros, isolado. E o sepulcro aqui mostra, amados, que ele vivia no meio dos sepulcros. E o sepulcro não era bonito igual nos dias de hoje, não. Hoje você chega no cemitério, é bonito, mármore, granito, umas casinhas bacanas, pequenininha, mas bonitinha. Antigamente não era assim, não. Era nas cavernas, onde os corpos eram deixados, enrolados. E aquele homem vivia no meio daqueles corpos em putrefação, aquele fedor horrível. E sabe-se lá de que aquele homem se alimentava. Porque o diabo quer humilhar mesmo a pessoa. E diz que por várias vezes aquele homem se cortava. Ele tentava se matar. Só que agora vem um mistério muito grande. Por que aquele homem não conseguia morrer? Por que o diabo não conseguia matar aquele homem? Sabe por quê? Porque assim como o diabo tentava matar aquele homem, provavelmente ele tentou matar você também algumas vezes. Satanás já tentou me matar 4 vezes. Uma durante a minha infância, uma durante a minha adolescência, uma durante a minha juventude. Eu falei assim, agora ele enjoou, não é possível. Já viu que é perdedor, chega, né? Aí agora, poucas semanas atrás, depois de adulto, tentou de novo. Ele tenta, mas ele vai continuar tentando as coisas contra você. Só que quando você é escolhido por Deus para um propósito, o inimigo não lhe toca. O inimigo não tem poder de destruir, de matar a sua vida, porque o Senhor tem um chamado sobre você. Ele te escolheu para um propósito, e Ele vai cumprir o propósito sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém, igreja? E é por isso que ele não consegue te matar. É por isso que o diabo não conseguia matar aquele endemoniado, mesmo que ele cortasse o seu pulso. Isso também aconteceu comigo. Quando eu era criança, caí de um pequeno precipício. E meu pai estava perto, ele testemunho. Ele só falou uma palavra, Jesus. E eu caí de cabeça. O diabo tentou matar, tirar a minha vida. Mas Deus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estava ali do lado e não permitiu. E eu saí daquele precipício, daquele buraco, sem arranhado nenhum. E ele viu que era derrotado, me deixou em paz durante muito tempo. Chega a minha adolescência, de 14 para 15 anos, e eu lá, em casa, sofro um acidente. Um vidro corta o meu pulso, e o vidro para no osso, corta tudo. Tenho aqui 32 pontos, né, cicatriz. 32 pontos, cortou e parou no osso. E o sangue despechou, correndo para o hospital. Dificuldade daquela época. Quando chega no hospital, o médico tira o pano e fala assim, uai, que é isso? Estou entendendo? O meu pai está entendendo o que, doutor? Uai, o sangue estancou. Como é que o sangue estanca assim? Por que ele parou de jorrar? Cortou tudo. E o sangue parou de correr. Por quê? Porque Jesus Cristo estava ali e não permitiu que o inimigo tirasse a minha vida. O diabo pode tentar te matar, mas ele jamais vai conseguir. Você só vai embora a hora que o Senhor te chamar, meu amado. É por isso que eu não me preocupo com a morte, porque eu sei que o dia que eu for é porque o Senhor me chamou para a glória, e lá é melhor do que aqui. E não dado por satisfeito, quando eu entro na minha juventude, eu fui atropelado.
por uma caminhonete. E a caminhonete veio em alta velocidade, eu tô indo de bicicleta. A caminhonete veio e atropelou. A bicicleta virou um 8. E eu, no asfalto, caí no asfalto, caminhonete em cima. Quando eu olho, a caminhonete estava aqui, ó. Estava uns 2 centímetros da minha cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali segurando a caminhonete. Em alta velocidade ela veio. Inimigo, agora eu mato. Jesus falou, esse você não mata, porque ele é escolhido para fazer a diferença. Jesus te chamou para fazer a diferença, amado. O inimigo pode tentar tirar a sua vida, mas ele não vai conseguir. Há poucas semanas atrás eu falei assim, agora chega, né? Quem tem 7 vidas é gato, né? Misericórdia. Filho de Deus ele tem mais. Filho de Deus tem 1000 vidas. E quando eu chego na idade adulta, poucas semanas atrás, estou dormindo na minha cama no início da madrugada. E os irmãos da maturidade cristã já ouviram esse testemunho. Contei lá na aula. E durante a madrugada, eu estou dormindo, no início da madrugada, eu escutei me chamando meu nome 2 vezes, gritando meu nome. Adonai, Adonai. Eu acordei assustado, você é minha mulher, me gritando. Ô mulher, só cuida dos meninos sozinho de noite, misericórdia. Ó, vigia, irmão, tem que ajudar a esposa. E eu achei que era a Rafaela me chamando para ajudar, às vezes aconteceu alguma coisa com o menino. Acordei assustado, quando eu olho, Rafaela dormindo do meu lado. Eu falei, o que foi, mulher? Acordei, o que foi que aconteceu? Ela, não chamei não, ué. Eu falei assim, chamou, alguém chamou. Alguém chamou, escutei chamando meu nome 2 vezes, gritando muito alto. Eu sentei na cama. Eu falei assim, Senhor, escutei alguém me chamar. Aí eu fiz assim, respirei. A hora que eu respirei, o cheiro de gás muito forte. Muito forte. Eu falei assim, isso é gás. Aí eu não acendo a luz da minha casa para nada, de noite eu faço tudo no escuro. Desci as escadas da minha casa, fui para a cozinha. Quando eu começo a descer a escada, aquele cheiro de gás muito forte. A hora que eu vou no fogão, aberto o gás. O gás estava aberto. E a casa fechada, tampada de gás. E todo mundo sabe que o gás butano é extremamente inflamável. Não é à toa que ele está no botijão para poder acender no fogão. E os meninos sempre acordam primeiro. Se eles tivessem acordado primeiro, acendido alguma coisa, ligado alguma coisa, bum! Teriam morrido 5 dentro de casa. E aí o diabo tenta, mano. Só que Jesus fala o quê? Esse não. Aí o Espírito Santo fala assim, Adonai, Adonai. Oi, quem está chamando? Desce, filho. Desce e fecha esse gás. Vigia, rapaz. Toda hora tem que ficar te livrando da morte. Não é possível, você está me dando muito trabalho. Desce e fecha esse gás direito. Desci, fechei o gás, abri a janela, as portas para correr o ar, limpar a atmosfera daquele lugar. O diabo ele tenta tirar a sua vida, mano. Ele tenta tirar a paz dentro da sua casa. Ele tenta destruir a sua família. Ele tenta destruir a sua sanidade mental, a sua vida social. Mas ele não consegue, sabe por quê? Porque Jesus te chamou para fazer a diferença. Você é a igreja eleita do Senhor. O Senhor te elegeu. Salmo 139, versículo 16 diz que os olhos do Senhor estavam sobre a sua vida, quando você ainda era uma matéria informe, e todos os seus dias foram escritos, um a um, todos eles o Senhor escreveu. Ele tem um propósito sobre a sua vida, e Jesus falou assim, olha, vamos atravessar o mar, porque eu tenho um filho lá do outro lado, e ele vai ser missionário. A sociedade queria descartar aquele homem. Imagine um louco, nu, que arrebentava a corrente, queria bater em todo mundo. O que você acha que a população daquela cidade de Gadara queria fazer com aquele homem? Matar ele. E quando ele se cortava, o pessoal devia ficar torcendo. Você, rapaz, morre logo. Morre. Morre para parar de perturbar. Só que Jesus falou assim, esse não morre não. Esse é um missionário meu. Esse vai ser missionário. E quando Jesus chega lá e tem um encontro com aquele homem, Jesus simplesmente fala para o Espírito, sai dele. O Espírito tenta argumentar, não, mas deixa a gente por aqui, os porquinhos ali. Para aquele demônio, aqueles demônios, a legião se refere ao exército romano. O exército romano
era formado por legiões, e as legiões eram compostas por 6.000 soldados. Então aquele homem estava com muitos demônios. Muitos demônios. Ele passavam 2.000 porcos, então vai para o porco. Para aqueles demônios, aquele homem tinha o mesmo valor que um porco. E Jesus falou assim, vai. Estava próximo ao mar da Galileia, caíram no mar, morreram afogados. E aí vem aqueles homens da cidade, ver o que aconteceu, e quando eles viram o prejuízo que eles tiveram, eles falam assim, ó Jesus, vai embora daqui. Sabe por quê, mano? Porque para aquela cidade, aquele homem valia menos do que os porcos. Misericórdia. Mas Jesus atravessou o mar, passou por uma tempestade, para falar com aquele homem, assim, olha, você é um escolhido meu para fazer a diferença nesse lugar. Você vai ser um missionário em Decápolis. E aquele homem se restabelece mentalmente, é liberto daqueles demônios. Ele fala, Senhor Jesus, deixa eu ir com você embora desse lugar, porque ninguém me quer aqui. Já vi que o meu valor aqui tem um valor menos que porco nesse lugar. E Jesus fala assim, não, você vai pregar o evangelho, você vai dar testemunho do que eu fiz na sua vida. Você tem dado testemunho do que Jesus tem feito na sua vida? Amém? E a palavra de Deus diz que aquele homem começou a pregar em toda a Decápolis. Foi um dos maiores missionários da igreja antiga. Ele pregou naquelas 10 cidades o testemunho do que Jesus tinha feito na vida dele. Ele foi escolhido para fazer a diferença naquele lugar. E mostra, a passagem mostra que as pessoas falam, vai embora, e Jesus entra no barco e volta para casa. Ou seja, o que Jesus foi fazer naquele lugar? Atravessou a tempestade por causa da vida de um homem. Jesus, ele atravessa a tempestade, ele acalma a tempestade, ele para a caminhonete, ele faz sangue estancar por causa de uma vida. E ele faz isso por você, amado. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que tantas coisas aconteceu com a sua vida, aconteceu na sua família, na sua casa, mas você está na presença do Senhor, porque Ele te escolheu. Toma posse dessa bênção, dessa vitória na sua vida. Creia que o Senhor tem um propósito sobre você, tem um chamado sobre a sua vida. E aquele homem fez a diferença naquele lugar, e transformou a história de toda Decápolis. Manuscritos paralelos mostram que Paulo, depois na sua primeira viagem missionária, ele encontra com um ex-endemoniado gadareno lá em Damasco, pregando o evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo começa a sua viagem missionária, o endemoniado de gadareno já estava fazendo missões há muito tempo. Olha que coisa tremenda. Às vezes nós olhamos para as pessoas, amado, e nós vemos quanto o inimigo tenta de alguma forma destruir a vida delas. E destruir a nossa vida também. Tentando tirar a paz da nossa casa, do nosso lado, do nosso relacionamento, com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos. Tentando te excluir da sociedade, porque uma vez que você não anda como eles andam, uma vez que você não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite, você é excluído da sociedade. Glória a Deus, que maravilha, isso é bênção. E ele tenta destruir a sua vida também social, mas Ele tem um propósito e um projeto sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que mesmo que a gente sofra todos os levantes do inimigo, Jesus Cristo de Nazaré está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo e nos dando a vitória. Guardando a nossa vida, guardando a nossa família, abençoando o nosso lar, abençoando os nossos filhos, a nossa esposa. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, que é por isso que se manifestou o nosso Senhor, para desfazer algumas obras do diabo. É isso que está escrito? Não. Todas. Por isso se manifestou o Senhor, para destruir, para desfazer todas as obras de Satanás. Não tem obra de Satanás que possa se levantar quando Jesus quer
e escolhe alguém por um propósito, para um projeto. Não tem obra, não tem levante do inimigo que possa coisa alguma sobre a sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o seu Deus do que o Deus desse mundo. Maior é o nosso Deus de santidade, de bênção, de vitória, do que o Deus da promiscuidade, do que o Deus do adultério, do que o Deus da avareza, do que o Deus da destruição e da morte, que tem levado multidões e multidões para o abismo, como nós vemos nos dias de hoje. Mas o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Parei após essas vidas com amor e pregou o Evangelho de Jesus. E levar essa mensagem que transforma. Só Jesus pode mudar a história de um homem. Só Jesus. Só Jesus pode gerar essa transformação e esse impacto. Eu tenho certeza que assim como eu tenho história de levante do inimigo contra a minha vida, eu tenho certeza que cada um aqui tem testemunhos de bênção, de vitória, de livramento. Comece a estudar a sua vida, meu amado, tudo que você já passou, desde a sua infância até aqui, tudo que Deus fez por você, quantos livramentos você já teve, como Jesus esteve, Ele mesmo sem você ver ou perceber, o Senhor estava do seu lado, te guardando e te livrando. Reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, entenda que Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua vida, o seu coração, e se Ele tem um projeto sobre a sua vida, Ele vai se cumprir, em nome de Jesus. Por isso diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como foi pregado nessa manhã pelo pastor Davi. Eis-me aqui. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para o projeto de vida. Eis-me aqui, Senhor, para o dom que o Senhor tem repartido sobre a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para o ministério que o Senhor tem sobre mim, para o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida, porque eu quero fazer a diferença na minha sociedade. Eu quero fazer a diferença onde eu trabalho. Eu quero fazer a diferença dentro da minha casa, na minha família. Eu quero fazer a diferença na minha vizinhança. Eu quero fazer a diferença onde eu passar. Porque onde eu passar, onde você passar, o Senhor está passando junto. E essa palavra diz que os meus sinais seguirão aqueles que creem. Para os sinais seguir, passou, meus sinais não me seguiram. Sabe por quê? Está faltando uma coisa só: você começar a caminhar pela fé. E a partir do momento que você começa a caminhar pela fé, os sinais começam a te seguir, os milagres começam a acontecer, pessoas começam a ser libertas, pessoas começam a ser curadas, famílias começam a ser transformadas, porque você começou a caminhar pela fé, e o justo viverá pela fé. E essa fé que me leva a crer que Jesus tem um projeto sobre a sua vida, sobre a vida de cada um neste lugar, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, porque não está ouvindo à toa não. Você não para ouvir uma mensagem à toa não. Existe um projeto de Deus nisso. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está na casa, você está aqui no templo, ouvindo a mensagem, adorando o Senhor,